Você já se perguntou quem realmente eram os Nefilins? Seriam anjos caídos que corromperam a humanidade ou apenas uma linhagem ímpia de homens rebeldes? Essa questão tem intrigado estudiosos e teólogos há séculos, e o entendimento correto sobre eles pode mudar completamente sua visão sobre o mundo espiritual e a batalha entre o bem e o mal. Afinal, se os Nefilins estão conectados à rebelião dos anjos, o que isso nos ensina sobre o propósito de Deus e as artimanhas do inimigo? E se forem apenas humanos corrompidos, por que suas ações foram tão impactantes a ponto de Deus intervir drasticamente na história? Hoje, vamos mergulhar nas principais interpretações bíblicas e teológicas sobre os Nefilins, explorando evidências, contextos históricos e os impactos desse mistério na nossa fé. Ao final, você terá uma compreensão sólida sobre esse enigma e como ele se encaixa no plano divino. Prepare-se para descobrir verdades que podem desafiar o que você sempre acreditou. A Bíblia menciona os Nefilins diretamente em Gênesis capítulo 6, versículo 1 ao 4, um dos trechos mais debatidos das Escrituras. Esse texto descreve um período antes do dilúvio, quando os filhos de Deus tomaram para si as filhas dos homens e geraram uma descendência que ficou conhecida como os Nefilins. Além disso, em Números capítulo 13, versículo 33, quando os espiões enviados a Canaã retornam ao acampamento de Israel, eles relatam ter visto os descendentes de Enaque, que descrevem como gigantes e identificam como Nefilis. Mas seriam os mesmos seres mencionados em Gênesis, ou os espiões estavam exagerando ao descrever a grandeza dos inimigos? A menção aos Nefilins nesses dois contextos levanta muitas dúvidas. Se eram seres únicos e pré-diluvianos, como poderiam reaparecer em Números, depois que o dilúvio destruiu toda a humanidade, exceto Noé e sua família? Ou será que o termo Nefilins estava sendo usado para descrever um povo poderoso e intimidador, sem necessariamente referir-se aos mesmos seres de Gênesis? A primeira teoria sugere que os Nefilins eram o resultado da união entre anjos caídos e mulheres humanas. Essa ideia se baseia no fato de que a expressão Filho de Deus aparece em outros trechos da Bíblia, como Jó capítulo 1, versículo 6 e Jó capítulo 2, versículo 1, referindo-se claramente a anjos. Dessa forma, alguns estudiosos acreditam que Gênesis 6 descreve uma rebelião angelical, onde esses seres espirituais abandonaram seu estado celestial e interagiram fisicamente com os humanos, gerando uma descendência híbrida. Essa visão é reforçada pelo livro de Enoque, um antigo texto judaico que, embora não esteja no cânon bíblico, descreve detalhadamente como certos anjos chamados vigilantes desceram à terra, ensinaram segredos proibidos à humanidade e geraram filhos gigantescos, os Nefilins. Esses seres teriam sido os responsáveis por espalhar grande violência e corrupção, levando Deus a decidir destruir o mundo por meio do dilúvio. Por outro lado, há estudiosos que defendem que os Nefilins não eram híbridos entre anjos e humanos, mas sim uma linhagem corrompida da humanidade. De acordo com essa visão, os filhos de Deus mencionados em Gênesis capítulo 6 não eram anjos, mas sim os descendentes de Sete, a linhagem piedosa que ainda seguia os caminhos de Deus. Já as filhas dos homens representariam os descendentes de Caim, que haviam se afastado completamente da vontade divina. A ideia por trás dessa interpretação é que o casamento entre essas duas linhagens teria levado a um declínio espiritual, misturando aqueles que adoravam a Deus com os que viviam em rebeldia. Isso resultou em uma degradação moral tão grande que o pecado se espalhou pela terra de forma irreversível, tornando necessária a destruição pelo dilúvio. A Bíblia nos mostra que o surgimento dos Nefilins estava diretamente ligado à crescente corrupção da humanidade antes do dilúvio. Em Gênesis capítulo 6, Deus observa que a maldade havia se espalhado de forma incontrolável pela terra. A escolha de Noé também é um ponto fundamental. Gênesis capítulo 6, versículo 9 nos diz que ele era perfeito em suas gerações. Essa perfeição pode indicar que sua linhagem não havia sido contaminada por essa corrupção genética, reforçando a teoria dos anjos caídos. Seja como for, o dilúvio foi uma intervenção divina para purificar a terra de algo que estava distorcendo o plano original de Deus. Se o dilúvio destruiu todos os Nefilins, por que há menções a gigantes depois dele?
Em Números capítulo 13, versículo 33, os espiões relatam que a terra de Canaã estava habitada por descendentes de Enaque, que eram chamados de Nefilins. Uma explicação é que o termo Nefilins foi usado figurativamente para descrever guerreiros poderosos. Outra hipótese é que essa corrupção genética sobreviveu ao dilúvio por meio das esposas dos filhos de Noé. Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 37, que assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Isso sugere que, nos últimos dias, veremos uma nova tentativa de corromper a humanidade. Alguns teólogos apontam para a engenharia genética e o transhumanismo como indícios de que algo semelhante pode estar acontecendo hoje. Mitologias antigas falam de gigantes e deuses híbridos. Na Grécia, temos os titãs, na Mesopotâmia, os Anunnaki. Além disso, a cultura pop e o ocultismo têm demonstrado um crescente interesse por esses temas, retratando híbridos entre humanos e entidades superiores. Se os nefilins eram fruto da corrupção dos anjos caídos, isso nos alerta sobre o quanto Satanás tenta perverter a criação de Deus. Mesmo que fossem apenas humanos corrompidos, a lição permanece. Quando a humanidade se afasta de Deus, consequências catastróficas ocorrem. A batalha espiritual ainda está acontecendo e precisamos estar preparados. Agora eu quero saber sua opinião. Os nefilins eram anjos caídos ou apenas humanos corrompidos? Será que algo semelhante está acontecendo hoje? Deixe seu comentário e compartilhe suas reflexões. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.